Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É uma alegria imensa ter você aqui conosco nesta liturgia dominical. Se você está passando por um momento de dúvida e o seu coração anseia por paz, saiba que este encontro foi preparado especialmente para você. Que a misericórdia infinita do Senhor envolva a sua vida e a sua família neste dia tão especial. Neste segundo domingo da Páscoa, que por instituição de São João Paulo II é o domingo da Divina Misericórdia, nós encerramos a oitava da Páscoa, aqueles 8 dias que vivemos como se fossem um único e grande dia. A liturgia nos convida a mergulhar no oceano da bondade de Deus, que não desiste de nós, mesmo quando as nossas portas estão trancadas pelo medo ou pela dúvida. A Igreja nos chama a olhar para o ressuscitado que entra no meio dos discípulos de portas fechadas, sopra o Espírito Santo e oferece paz. Neste domingo, nós somos convidados a confiar na misericórdia de Deus. Enquanto comunidade de amor, celebremos, alegremo-nos e exultemos dando graças a Deus por sua infinita misericórdia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me,
Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Desse modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta o rosto da igreja que nasce da ressurreição. A primeira leitura nos mostra o retrato da primeira comunidade cristã. Eles eram perseverantes em 4 pilares: a doutrina dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. O que movia aquela comunidade era a experiência da misericórdia. Eles tinham tudo em comum porque entenderam que se Deus foi misericordioso com eles, eles também deveriam ser misericordiosos uns com os outros. A fé não era algo individualista, mas algo que transbordava em cuidado pelo próximo. E é essa mesma fé que somos exortados a praticar. Uma fé que produz comunhão, partilha e reconciliação. Com o salmista hoje cantamos: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Este salmo nos convida a não nos rendermos àquilo que quer nos derrubar. Devemos nos firmar na confiança em Deus. No Evangelho de São João, vemos os discípulos trancados por medo. O medo é o contrário da fé. E o que faz Jesus? Ele não arromba a porta. Ele atravessa as trancas do medo e se coloca no meio deles dizendo: a paz esteja convosco. Jesus mostra suas chagas que se tornaram sinais da vitória e do seu amor sem fim. Ele sopra sobre eles o Espírito Santo e lhes dá o poder de perdoar os pecados. Aqui Jesus institui o sacramento da confissão. Queridos, Deus quer nos reconciliar. Muita gente carrega a culpa como uma sentença final, como se não tivesse mais jeito. Mas Jesus ressuscitado volta justamente para abrir um caminho. Perdão, recomeço, vida nova. Por isso, um dos lugares mais concretos da misericórdia é a confissão. Ali nós deixamos Jesus tocar a ferida e curar de verdade. No Evangelho ainda temos a figura de Tomé. 8 dias depois, Jesus volta ao cenáculo por causa de um único homem que duvidava. Isso é misericórdia. Jesus não condena a dúvida de Tomé, mas vai ao encontro dela. Ele convida Tomé a tocar nas suas chagas gloriosas. E Tomé faz uma profunda profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Tomé não diz apenas tu ressuscitaste ou tu estás vivo. Ele vai ao centro. Jesus é Senhor e Jesus é Deus. Para um judeu, isso é de grande magnitude, porque Senhor é um título que na Escritura é usado para o próprio Deus. Então, Tomé está reconhecendo que naquele Jesus crucificado e ressuscitado está a presença divina, o Deus que salva. Por fim, Jesus nos deixa uma belíssima bem-aventurança. Felizes os que creram sem ter visto. Irmãos e irmãs, a fé não é ausência de dúvidas, é decisão de confiar em Jesus, mesmo quando não temos todas as provas. Nós não vimos Jesus com os olhos da carne, mas o vemos com os olhos da fé, presente na Eucaristia, na palavra e no irmão. A segunda leitura de hoje nos traz um grande louvor a Deus, que pela ressurreição de Jesus faz cada um de nós nascer de novo, nascer para uma esperança viva. São Pedro nos convida a permanecermos firmes nas provações e a manter acesa a fé de quem acredita na salvação trazida por Cristo, mesmo sem ter visto Jesus. Nós o amamos e nele acreditamos, e essa fé é para nós uma fonte de alegria plena. Ao todo, a liturgia deste domingo nos ensina que nós precisamos viver unidos, perseverar na fé, confiar na bondade de Deus e acreditar sem ver.
A misericórdia de Deus é o alicerce que nos sustenta e nos dá coragem para seguir. Que neste domingo, a sua misericórdia infinita toque a nossa vida. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Oração. Jesus ressuscitado, nós te louvamos por esta palavra que hoje toca ao nosso coração. Tu entraste no cenáculo mesmo com as portas fechadas. Hoje te pedimos, Senhor, entra também na nossa vida, nas nossas casas, no nosso coração. Tu conheces os nossos medos, nossas feridas, nossas dúvidas e culpas. Derrama sobre nós a tua paz. Mostra-nos as tuas chagas gloriosas e cura as nossas chagas escondidas. Cura a culpa que pesa, a tristeza persistente, a ansiedade que nos sufoca, o rancor que nos endurece, a fé enfraquecida. Sopra sobre nós o teu Espírito Santo e renova a nossa esperança. Como fizeste com Tomé, vem ao nosso encontro, sustenta-nos e ensina-nos a confiar. Dá-nos a graça de buscar a reconciliação, de amar a verdade e de viver como ressuscitados, com uma vida nova, simples e cheia de caridade. Faz de nós instrumentos da tua misericórdia, na família, no trabalho, na comunidade. Que nós perdoemos, acolhamos, sirvamos e amemos como tu nos amaste. Nós te entregamos tudo e repetimos com fé: meu Senhor e meu Deus, eu confio em ti. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes na infinita misericórdia de Deus que em Cristo ressuscitado nos deu a paz e o perdão, apresentemos ao Pai as nossas súplicas dizendo com fé: pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, para que seja no mundo o rosto visível da misericórdia do Pai, acolhendo a todos com amor e anunciando a alegria da ressurreição, rezemos: pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa, bispos e sacerdotes, para que sejam fiéis ministros da reconciliação e conduzam o povo de Deus com caridade e coragem, rezemos: pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelos que vivem com medo, angústia e dúvidas, para que encontrem em Jesus ressuscitado a paz que o mundo não pode dar, rezemos: pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, enlutados e aflitos, para que sejam consolados pela misericórdia de Deus e sustentados pela solidariedade da comunidade, rezemos: pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias, para que cresçam na unidade e no perdão, e para que a misericórdia cure as divisões e fortaleça o amor, rezemos: pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Por todos nós, por este canal reunidos, para que não permaneçamos de portas fechadas, mas acolhamos o ressuscitado e nos tornemos misericordiosos como Ele, rezemos: pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos: pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Deus de bondade, que pela ressurreição de vosso Filho nos fizestes renascer para uma esperança viva, acolhei as nossas preces
e concedei-nos a graça de sermos misericordiosos como vós sois misericordioso. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Confie, Jesus está vivo e sua misericórdia não tem fim. Ajude esta mensagem a chegar a mais pessoas. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Um feliz domingo para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem. Aleluia, aleluia.